Quem faz a nossa oração? O Júlio faz? Júlio? Tá que ele não está aí? Tá, né? Bom, Oi? Gilberto, faz a oração para a gente. Faz uma oração para começarmos. Tá? Só um momentinho, Itabira. Pois não. Eu estou ouvindo o áudio com delay aqui. Atrasado. Só um momentinho, tá? Você faz a oração, Júlio? Posso fazer? Ou o Gilberto também quer fazer? Pode, fica à vontade. Vai, Júlio. Júlio, eu estou atrapalhado aqui. Faz você, por favor. Faz você. Tá tranquilo, então. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso esteja conosco nessa noite e que esse momento seja um momento abençoado de aprendizado, de partilha e de comunhão. Que possamos estar aí de encontro com o Criador, de encontro aí de formação, momento de oração também, e que possamos aí iniciar esse nosso encontro e sendo abençoada por Deus. Amém. Peço em Jesus. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tentar falar sem o fone de ouvido, que às vezes me atrapalha também. Bom, gente, eu estava pensando um pouco numa metodologia um pouco diferente, que pudéssemos construir o conhecimento, no sentido de vocês interferirem a hora que quiserem, pedem só a palavra, tal, pergunta, e a gente vai construindo conhecimento. Porque, às vezes, eu fico um pouco preocupado de colocar tudo, e se bem que nós vamos colocar tanta coisa hoje, mas colocar muita coisa e depois ficar sem trocar, né, profundamente. Às vezes não é o avançar e esgotar o assunto que pode nos enriquecer, mas essa construção. Até porque esse tema, os temas que vamos tratar agora de eclesiologia, em consonância com os sacramentos, é um tema teológico, né? É o pensamento da igreja, é a maturidade da igreja, a ética da igreja, a moral que a igreja ensina, quer dizer, é a vida da igreja que se apresenta no mundo, né? Isso é o papel do conhecimento e do fazer eclesiologia, porque é um processo. Aliás, o estudo da teologia é sempre estudo na construção, né? Na construção, nós construímos um conhecimento em que colocamos a nossa experiência, acolhemos a experiência dos outros na comunidade para construir aquilo que queremos, que desejamos e que percebemos que Deus quer que vivamos. Não sei se fica clara essa ideia. Tá? Está também na constatação de que a teologia é uma ciência, nós fazemos ciência, né?
E essa ciência acontece com a observação. Não existe um registro, lógico, existe registro de outras construções, de outros fazeres teológicos, mas parte também essa teologia da nossa compreensão e das nossas respostas que damos aos acontecimentos que consideramos acontecimentos da revelação do sagrado, né? Então, compete a nós escutar, perguntar, refletir, contra-argumentar, argumentar, estar à espera da manifestação, principalmente da manifestação do sagrado na história e em nós mesmos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu confesso a vocês que eu não gostei muito da primeira colocação que eu mesmo fiz, eu fiz uma avaliação depois sobre sacramentos. E como me pediram, olha, foi um pedido esse, fala um pouco da eclesiologia anglicana. Eu filtrei e resolvi falar sobre a eclesiologia deste ramo continuante da igreja que nós vivemos. Tá? Eu acho ele mais pontual, nós somos continuantes, né? Porque a igreja anglicana hoje, para defini-la, nós teríamos que defini-la como uma espiritualidade. A vivência de uma espiritualidade no universo anglicano, que é um universo também diverso, né? Diverso, né? É um fazer teologia o tempo todo, né? Esses dias eu passei ontem com o reverendo Wendel aqui, a gente falou muito disso. Em outras palavras, nós conversávamos isso, de pessoas que nos procuram e querem entender e acabam não entendendo, e muitas vezes o próprio clero ainda tem dificuldade de saber se nós somos igreja católica, se nós somos igreja protestante, da Reforma, como é que é isso, né? Claro que o que rege a igreja é a vida dos sacramentos. Tudo entra em confluência com o sacramento e do sacramento sai para o serviço. São essas as duas vertentes do sacramento. Nós buscamos o sacramento através dos ritos, das reverências, das orações, para que possamos fazer, de fato, uma pastoral de transformação da humanidade, de transformação do homem, de transformação do pecado em graça. Né? Mas, para dar continuidade ao que já dissemos sobre comunicação, para entrarmos propriamente na questão dos sacramentos, tal e qual experimentamos na igreja de tradição continuante, é importante lembrar que estamos e que somos sujeitos e agentes da comunicação. Para a compreensão do tema que nós nos propomos, a compreensão dos sacramentos e do perfil eclesiológico de nossa igreja. Então, os sacramentos, eu tenho ainda esse momento e tenho mais um outro momento, um próximo momento, para continuar esse tema dos sacramentos. Então, nós vamos entrando em partes nele, porque nós vamos discutir, trabalhar, procurar formar o universo da igreja em que servimos, a igreja anglicana de tradição continuante. Tá? E, lógico, do perfil eclesiológico dessa igreja, né? O primeiro ponto é o seguinte: os sacramentos e seu estudo está no universo da linguagem verbal e não verbal. Né? Ela abrange todo o universo daquilo que chamamos signos, sinais,
verbais ou não verbais, que acontecem através da propriedade que só o ser humano tem, que é de possuir um aparelho fonador. Isso é ciência, isso é conhecimento científico, mas que está ligado a nós, que somos pessoas humanas, um conhecimento científico que nos ajudam a compreender o mistério de Deus, a ação de Deus, a revelação do Senhor. Certo? Então, o que acontece no mundo é verbal ou não é verbal, mas é comunicação. A comunicação não verbal, a comunicação de gesto, a comunicação de sentimentos, de percepção, né? O verbal expressa sentimentos, desejos, através de códigos, através do aparelho fonador que se desenvolve no ser humano e segue por toda a vida, se aperfeiçoando para a comunicação e a compreensão de si mesmo inserido no mundo. Nós não somos amorfos, nós somos presentes no mundo, como sujeitos em transformação e transformadores. Como ser humano, seguimos por toda a vida nos aperfeiçoando no contexto da comunicação, no contexto que a comunicação nos dá a vitalidade, o viço da vitalidade. Por toda a vida, como já disse há pouco, se aperfeiçoando para a compreensão, no aperfeiçoamento da comunicação. Que perfeição é essa? Uma das coisas mais limitadas que pode existir no ser humano, que impede o seu desenvolvimento, é se achar pronto. Eu sou, o outro não é, eu conheço, o outro não conhece, não preciso de mais nada. Isso é sinal de finitude. Não vejo mais nada adiante, não há mais nada que fazer. Mas também a compreensão do mundo em que eu vivo, no mundo que eu estou inserido. Eu não posso imaginar algo do qual só eu compreendo. Mas eu preciso me esforçar para compreender e poder agir. Eu não sou nada sem comunicação. Eu não consigo ir daqui de onde estou, na minha casa, aqui na frente desta sala onde estou, desta capela onde estou, sem conhecer os sinais que me indicam o caminho. Veja, não existe a mínima possibilidade de vida sem comunicação. Alguém vai falar, mas o mudo, o cego. Se comunica, sim. Se comunica. O sensorial o faz transmitir mensagem e receber mensagem. E também da nossa relação com Deus. O homem é um ser religioso desde sempre. Formas diferentes, mas um ser religioso enquanto ser humano, enquanto homem e mulher, e que busca uma relação com o sagrado através das liturgias do mundo. O próprio mundo é uma liturgia, e Deus se revela nessa liturgia. Se eu não me comunicar com Ele, e aqui me comunicar através dos sacramentos, da vivência dos sacramentos, não só do rito do sacramento, mas da vivência do sacramento, eu não me relaciono com o sagrado, não me relaciono com Deus, não me relaciono com nada. Com nada daquilo que me eleva, com nada daquilo que me faz
uma nova pessoa. O ser humano necessita de comunicação. Primeiro comigo, no eu, uma comunicação interior com o eu. Desde o ventre materno, eu já me comunico, recebo estímulos, manifesto estímulos, tá? Me relaciono com o outro na dimensão ética da fé cristã, numa construção e relação de fraternidade, de igualdade, de respeito. É a construção. E na construção com o mundo e o Criador, no sentido de transformar este mundo para que se viva mais e completamente conforme o desejo de Deus. Para quê? Para que a comunicação seja completa. Então, comunico comigo, numa construção íntima, desejando desde que nasci alguma coisa, dar alguma coisa, desejo receber alguma coisa, isso é natural da vida, né? Esta autossustentação, mas também esta sustentação fraterna. Não sou nada sozinho. Isso é um dado da fé. É um dado ético da fé. Que às vezes fala sem fé, mas da forma mais egoísta possível. Veja que a gente já começa a pincelar a questão dos sacramentos aí. Talvez aqui entre o sacramento da penitência, da revisão de vida, da partilha da mesa sagrada, é tanta coisa, né? Do primeiro sacramento, que é a entrada na comunidade cristã. Né? Não adianta que falar, o sacramento traz isso. O sacramento não traz, o sacramento exige uma postura de vida. Tá? Na dimensão da espiritualidade, os sacramentos regem a comunicação do ser humano com o sagrado. É o canal eficaz de comunicação entre Deus e o sagrado. Deus e o sagrado se encontram para uma resposta comum, para um fazer humano de construção da vida. A fé religiosa é a ponte. E a ponte onde se estabelece a comunidade religiosa. Percebe como uma coisa leva a outra? A teologia leva ao sagrado, que leva aos sacramentos, que dá a volta, que vai e vem. Não há recortes. Eu não consigo compreender uma vida religiosa com recortes. Isso pode, isso não pode, porque não pode. Eu acho que sim, eu acho que não. Não. A vida religiosa é um todo. Eu não posso fazer distinção de pessoas se eu prego a fé cristã. A eclesiologia leva a essa constatação. Nós construímos, fazemos teologia. Somos fiéis a toda essa obra de manutenção da vida de fé. Então, os sacramentos, eles apontam a uma vivência, a um comportamento para o estabelecimento
de uma moral, de uma ética, de compromissos, de fidelidade, de respeito, de observação de tudo o que é observado como vida nesta ou desta fé. É um acontecimento escatológico para a encarnação da fé na elaboração da vida. Eu sou o que penso e sou o que desejo. Eu só sou fé, eu só vivo a fé se eu elaborar a vida desejando este processo do meu viver. Uma religião estabelecida ou a busca de algo que justifique a presença de Deus no mundo a partir da sua experiência de Deus. Percebe a construção? É o escutar. O Gilberto sempre insiste muito bem nisso, né? É o sentir, é o saborear, é o saber da vida. Você não está à parte. Quem prega a parte, a divisão, prega aquilo que não é sagrado, aquilo que não é de Deus. Na dimensão da religião cristã, a comunicação pelo canal do sacramento é dom e graça de Deus. É o que eu aprendo do sacramento que eu transformo em vida. Tá? E a igreja, nós, parte da igreja, sejamos clérigos ou não, temos que difundir isso. Você é batizado, você é crismado, você recebe a Eucaristia, né? Os sacramentos da infância, chamados sacramentos da infância, tá? Você comunica a palavra não verbal, tendo como observação da natureza. Espera um pouquinho só. A elaboração dos sacramentos e dela. A fé religiosa é a ponte que estabelece. Espera aí, eu queimei a tela aqui, só um pouquinho. Perdão e graça de Deus, é isso. É palavra não verbal, tendo como observação a natureza, os movimentos históricos, a explicitação do magistério escrito da palavra de Deus. A audição da palavra. Escutar a palavra, tornar-se servo da palavra. E esse no conteúdo eclesiológico, né? O ensino e aprendizado são instrumentos desse magistério. Nós ensinamos, mas à medida que ensinamos, aprendemos. Eu queria lembrar o pensamento de Dora Coralina, como que é Coralina? Essa escritora idosa que disse assim: feliz é aquele que sabe e que divide o seu conhecimento. Isso é uma oração profunda. Resposta: dar estímulos através da vivência dos sacramentos. Vida da igreja. Sacramentos é vida da igreja. A eclesiologia é o estudo e elaboração dos sacramentos na vida.
vivência dos sacramentos. Aí começa a construção de uma estrutura eclesiológica. Lógico que estou falando isso dentro da dimensão cristã, né? Aliás, eclésia é um termo cristão advindo da experiência dos judeus, que chamavam a experiência política deles era Kahal, Assembleia do Povo de Deus. E daí vem no cristianismo eclésia, que tem o mesmo sentido de Assembleia do Povo de Deus, do lugar sagrado, de onde se elabora, se vive. Claro que eu não estou falando de um espaço físico, mas no espaço onde você está. Você está na sua casa, você elabora a sua vida religiosa com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, seja com quem for, com o seu pai, com a sua mãe. Ontem, com licença, Gilberto, falar um pouco da sua intimidade. Mas ontem foi uma experiência muito eclesiológica, estar lá com seu pai, 98 anos, com a Lili, sua irmã, o Wendel, Maria, a Gabi, o Luizinho, estávamos todos lá falando do quê? Falando da vida, do acontecimento, das buscas, dos desejos, do passado, da saudade, quer dizer, fazendo igreja dentro de uma mini-igreja que é a família. Não nos esqueçamos disso. É muito triste quando a gente ouve, data não sei o quê, tá. Eu não vou porque, puxa, gente, você tem teu filho, você tem... Aliás, um dado eclesiológico na organização da nossa igreja é que a família é um lugar sagrado. Você tem obrigações com a igreja, mas a tua obrigação, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, pode colocar de lado a família para depois você cumprir a sua obrigação religiosa. A sua obrigação religiosa tem que comportar a sua família, as pessoas que te cercam, os seres no mundo, para que, de fato, aconteça a ação religiosa, a pastoral religiosa. Que testemunho pode dar alguém de amor se deixa de lado sua família? Sei que alguém vai falar, mas a Bíblia fala aquele que não deixar de lado. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala do congraçamento do todo, do todo. Você é igreja em todos os lugares. E Deus te chamou vocacionalmente, se você é casado, como é o caso de nossa igreja, muitos clérigos são casados, têm família, como igreja você tem que dar atenção ao compromisso que Deus te deu de ser criatura em construção do mundo com o Senhor. Tá? Nós permanecemos ou pertencemos a uma comunidade que por si só já é sacramental. A igreja é sacramento. A igreja é sacramento. Feita de homens, de pessoas, de seres humanos, mas que no seio da igreja está Jesus Cristo. A igreja é sacramento. E esta igreja sacramento, ela permeia todo o mundo. É evidente que quando Jesus fala, você deixa as coisas, ele fala do egoísmo, de você se colocar na frente. Eu sou e o outro não é. É disso que nós precisamos ter consciência. É necessário compreender esse sacramental que é a igreja.
herdamos nós, nesta igreja, a espiritualidade da Igreja da Inglaterra, que é uma experiência, que é fundamental. Fundamental e fundante. É necessário compreendê-la na sua história para que elaboremos, de fato, uma eclesiologia, uma eclésia, uma comunidade do povo de Deus, uma assembleia do povo de Deus. Muitos confundem o processo da igreja anglicana ou das igrejas anglicanas estabelecida no mundo e pelo mundo todo, por não se apresentar como um monobloco. Eu só isso e daqui no arredo do pé. Nós temos a liberdade na igreja anglicana de aprofundarmos esta liberdade do conhecimento, do esclarecimento. Não há muitos dogmas, a não ser aqueles fundamentais do cristianismo. Não há dogmas de obrigações. Se você não fizer, você está condenado. Os anglicanos, que antes foram romanos, se separaram por questões que nem sempre podem ser estudadas, essas questões de conflitos através dos conflitos e questões doutrinárias, pelos dogmas, por discórdias eclesiásticas, por questões de interesses pessoais e que, no entanto, no decorrer dos acontecimentos de muitas questões, tornam-se relevantes na vida e modo de ser anglicano. O diferente é considerado na nossa experiência do mistério. Não existem níveis de postos, de acontecimentos, mas existe respeito a cada lugar, a cada posto, a cada compromisso assumido. Eu sou isto na igreja e não posso pretender ser aquilo por estabelecimento de uma vaidade. A vaidade mata a igreja, as estruturas eclesiásticas. Os interesses pessoais e que, no entanto, no decorrer do acontecimento, muitas dessas questões, ou das questões particulares, tornam-se relevantes na vida do modo de ser anglicano. É importante lembrar aqui um fato histórico. A separação de anglicanos e romanos, que se deu em 1534, em plena Idade Média, primeiro, não foi estabelecimento de uma nova igreja. Foi a separação. Separação que aconteceu numa época em que a Europa estava em polvorosa. A Europa estava, no século XVI, acontecendo uma revolução de uma releitura para o comportamento da igreja estabelecida em Roma. E as propostas inovadoras de reformadores como Martinho Lutero, Zwinglio, que foi líder da reforma protestante na Suíça e na França, e na Holanda, as ideias reformistas de Calvino, que deram o tom da reforma,
John Knox, discípulo de Calvino, que trabalhou a reforma na Escócia, trazia uma realidade na Europa que favorecia a reforma na Inglaterra, que favoreceu a reforma também na Inglaterra, que também é Europa, assim como Roma também é Europa. Porque tratava-se aqui de reforma e não da formação de uma nova igreja. O que determina esta reforma não é uma questão eclesiástica, uma questão dogmática, uma questão teológica, mas era uma questão pessoal, de que a igreja também se viu obrigada a entrar nesta questão para alcançar os objetivos que já pululavam nela, de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento da caminhada conforme Jesus Cristo. A igreja se transforma, a igreja da Inglaterra se separa e se reforma, recebendo influência de movimentos reformistas. Do lado da reforma, só a Escritura. Só o que está na Bíblia, negação da tradição, negação daquilo que se viveu, a tradição, lógico, né? Mas só aquilo que estava escrito, aquilo que estava marcado na Bíblia. Outra coisa, a adoção de 2 sacramentos reconhecidos como mando, como instituídos por Cristo, e os outros 5 como sinais sacramentais, e sinais sacramentais da Igreja. A negação do culto aos santos, a salvação como graça e dom de Deus, a teologia da predestinação, os 39 artigos de fé da Reforma. Diante de tudo isso que mexem com a estrutura da Igreja, quando ela é separada de Roma, os anglicanos conservam a ideia e a cultura da catolicidade. E se propõe a ser uma igreja reformada, sempre se reformando, a conservar a sucessão apostólica, o apostolado histórico, bispo que ordena ou sagra bispo, é continuidade. Fica em dúvida entre os 2 sacramentos como mandato de Cristo ou os 7 sacramentos. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, que isso entra muito diretamente na dimensão da nossa igreja anglo-católica e continuante. Nós entendemos que os 7 sacramentos são mando de Cristo. Jesus instituiu, enquanto vida, estava vivo, o batismo e a Eucaristia. Está lá na Bíblia. E os outros 5 foram instituídos pela Igreja, que, por desejo de Jesus Cristo, manda o Espírito Santo para continuar a sua missão, que decorre dentro da Igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus,
E enquanto a igreja também está sobre a inspiração do Espírito Santo, é inspiração do próprio Cristo, porque o Espírito veio para acompanhar a igreja terrena. Não sei se fica muito claro, mas a verdade é isso. Tudo que se faz na igreja se faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer da Trindade, a Trindade Santa. Deus é trino, é triuno. Tá? Tem uma oração de São Patrick, da Igreja Anglicana, que ele chama Deus de triuno. Né? E muitas vezes na igreja nós nos perdemos com este santo, com aquele santo, ou só com Jesus, ou só com o Pai, ou só com o Espírito. Não. É esta unidade triuna que rege a igreja. Portanto, precisamos aprofundar na eclesiologia a dimensão de cada pessoa da Trindade como uma única pessoa. Essas influências é que dão à igreja o perfil desta nossa igreja, né, da igreja continuante, o perfil de uma igreja católica e reformada e sempre se reformando. E estas são condições para que ela se compreenda no início dela, lá na Inglaterra, até essas separações todas, principalmente no mundo moderno, que acontece na igreja, uma igreja única, denominada igreja alta e igreja baixa. Igreja alta, aquela que acentua com mais clareza, com mais profundidade, a dimensão católica. E a igreja baixa, a dimensão protestante da igreja, que convivem juntas, expressando a fé, expressando a vida cristã, porém com suas espiritualidades específicas. É esta igreja da Inglaterra, nestas vertentes, que com a colonização inglesa alcançam muitos países pelo mundo e que acabam se adaptando às culturas de suas nações e tornando-se aí uma particularidade na expressão da fé anglicana. Nós, por exemplo, somos ou pertencemos a uma igreja que é anglo-católica, explicitamente anglo-católica, nascida da igreja da Inglaterra, separada por questões éticas, discussões morais, eclesiologia, formas de ser na igreja, e aí nasceram outras vertentes. É por isso que costumamos afirmar, somos todos anglicanos, todos, indiscutivelmente. Cada um, infelizmente, ainda não conseguiu se unir ao outro, reunir. Se separou, mas não consegue se reunir. Forma outra estrutura para a explicitação do Evangelho, para a explicitação da fé cristã. Mas respeita, se entende e vive, como no nosso caso, uma catolicidade anglicana. Meus irmãos, precisamos entender essas coisas.
devagar, não é do dia para a noite. Não tem aula pronta. Precisamos aprender a viver e a nos sustentar num exercício de compreensividade, de aglutinação, de amor ao diferente e de respeito e argumentação de nossas verdades, porque cremos assim, porque vivemos assim, e isso não nos faz superiores, mas nos faz igual àqueles que nos completam. Amém. Era essa a mensagem. Eu gostaria que pensasse um pouco sobre essas coisas. Eu vou mandar por escrito isso que foi dito aqui, tá? Isso que foi refletido, é uma reflexão minha, um aprofundamento meu, é uma oração minha, e a gente vai continuar falando sobre esse caminhar da igreja continuante, da igreja anglicana continuante. À medida em que eu for tocando em outros temas que levam ao conhecimento e a um aprofundamento, a uma sensibilidade maior aos sacramentos, para entrarmos na sensibilidade desta igreja e no coração de Jesus. Amém. Estou aqui. Muito bem. Talvez num dado momento a gente poderia estar entendendo mais, sabe? Porque existem diferenças, né? Sim. Entre nós que somos anglicanos, anglo-católicos e os católicos romanos, né? Existem diferenças, poucas diferenças, mas existem diferenças sim. E talvez isso deveria ser colocado em pauta para a gente conseguir entender, né, de fato quais são essas diferenças, né? Porque aí a gente fica assim bem respaldado mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa vai perguntar para nós, mas qual é a diferença? Bom, né? Aí você já vai falar, pô, a diferença é essa, é essa. Teve uma pessoa semana passada, que veio me perguntar se existiu uma igreja perto de Limeira, né? Tá, beleza. Pessoal, Limeira, né? Eu talvez não conheço ninguém, né? Nenhum reverendo que está perto de Limeira. Tal. Tem um reverendo em Assis, mas não sei se fica perto. Aí ele perguntou, mas vocês seguem qual liturgia? Vocês seguem o missal, vocês seguem o missal romano, né? Vocês seguem o Locke, vocês têm alguma coisa própria, papapá, papapá. Aí eu expliquei para ele, falei assim, bom, nem é o missal romano, nem é muito o Locke, porque o Locke tem várias, né, vertentes aí de Locke, né? Mas a gente junto com a diocese irmã, a diocese natal, estamos construindo um rito, assim, né? Que praticamente é 90% parecido com o rito romano, né? É muito parecido, o folheto, inclusive, né? Aí ele fala, não, então tá bom, tá, é porque eu sou um pouco mais evangélico, tá? Né? Entendi. Então, né, já não é do nosso, vamos dizer assim, não joga no nosso time, né? Vamos dizer assim, né? Eu falei assim, mas legal, vai buscando, né? Falei para ele, vai buscando, né? Que uma hora você vai se encontrar, você vai achar, né, o seu lugar, né? O seu caminho, né? Mas é muito importante isso também, a gente entender um pouco, né, sobre quais são essas diferenças, né? Deixa eu falar uma coisa que não perco aqui. É muito bem colocado, muito bom isso. É verdade, a gente enrosca, às vezes, nessas diferenças. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte: no que nós acreditamos,
sabe? Não é uma questão só estrutural, isso sim, aquilo não. Mas nós somos anglicanos, nós temos algumas coisas que cremos porque somos anglicanos, cremos porque somos católicos e cremos também porque somos continuantes. Tem uma razão e que abrange toda a igreja. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora, essa questão, eu sou católico, eu sou protestante, dentro do anglicanismo, isso é possível. E a diferença que existe é que o que é protestante no Brasil hoje perdeu-se muito da caminhada verdadeira protestante. Por exemplo, protestante é o nosso amigo lá que nós celebramos a ordenação de vocês, né? Ele é protestante e vive isso, você viu que ele não se estranha com nada. Mas o que nós precisamos começar a conversar, e isso é um processo, e entender também que a grande questão protestante na igreja anglicana é o acentuar mais forte da igreja, da palavra de Deus, perdão, da palavra de Deus, do uso da palavra de Deus. É muito comum entre os anglicanos tradicionais, que lá na IAB eles são anglicano de berço, né? Eu até brinco às vezes com isso, né? Eles entendem que a igreja anglicana acentua e aceita tudo que está na Bíblia. Há, numa visão superficial por cima da igreja anglicana, e isso também para nós continuantes, é que a igreja não se prevalece tanto, falei tanto, hein, não falei que não se prevalece, de dogmas, a não ser os fundamentais. O credo apostólico niceno. Tá? Uma vez, só para dar um exemplo que eu achei maravilhoso, eu estava em busca. E eu passei ali na igreja Santa Cruz, onde hoje é de novo a diocese. Mas naquele tempo, tudo fechado, eles tinham o costume de andar tudo fechado e tal. Eu toquei a campainha, era uma tarde, eu estava indo ali para o sindicato dos professores, 2, 3 prédios para baixo. Toquei a campainha, veio um japonesinho baixinho, uma simpatia, um queridão. Falei, boa tarde, boa tarde. Quero conhecer a igreja. Ele falou, pois não, pois não, pois não, pois não. Eu falei, quem é o senhor? Ele falou, eu sou o Dom Sumio Takatsu. Dom Sumio foi um bispo japonês, porque no Japão a igreja anglicana é muito forte. E vieram muito, na época que se estabeleceu a comunhão anglicana aqui, vieram muitos japoneses para cá. Tem comunidades japonesas que são exclusivamente descendentes de japoneses. Por exemplo, Registro, Pereira Barreto, Araçatuba. Em Registro tem uma capela, uma igreja feita em madeira, no tempo da chegada dos primeiros japoneses no Brasil. É uma das primeiras igrejas com templo protestante, aparentemente templo, porque até aquela época era proibido você se apresentar como templo, né? Então, entre eles, muitos são protestantes. E o que eles falam, nós somos... eu perguntei para Dom Sumio o seguinte, ele me levou lá para dentro da sala, uma biblioteca, uma mesa comprida, eu sentei de um lado, ele sentou do outro, foi por volta dos anos 80, eu perguntei para ele, bispo, é pergunta de católico romano, né? Consubstanciação ou transubstanciação? Sabe qual foi a resposta dele? O que importa?
O que importa? O pão virou corpo de Cristo, se transformou no corpo de Cristo, ou no pão contém Cristo? Cristo está inteiramente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na forma de pão. Quer dizer, ele me quebrou. Há coisas que são relevantes e outras que podem ser consideradas em segundo plano. E estou falando da mentalidade deles. Nós, anglo-católicos, acreditamos na transubstanciação. Mas os anglos protestantes acreditam na consubstanciação. Mas aqui vai uma pergunta. Se você vive a tua fé acreditando nisto ou naquilo, o que é mais importante? O que é válido? É isso que nós precisamos compreender, né? Então, por exemplo, chegou essa pessoa, falou com vocês, conversa com ele. A nossa igreja também coloca, como outras igrejas cristãs também, e mesmo a igreja católica, uma observação atenta, católica romana, né? Uma observação atenta à palavra de Deus, à palavra de Jesus, né? Porque o evangelho quer dizer isso, é atenção total à palavra de Jesus. Mas vai uma segunda pergunta, será que é mesmo? Então, eu estou falando de grupos, não estou condenando e nem absolvendo instituições. Porque as pessoas refletem hoje, e aliás, esse é um dado eclesiológico que nós precisamos aprender a viver, a sermos seguidores de Cristo. A igreja é importante como comunidade, a igreja é importante enquanto instituição sagrada, mas a igreja tem suas falhas, a igreja tem seus erros, a igreja se quebra às vezes. E aí a gente fala, porque na minha igreja tem isso, na minha igreja daquilo. Não. Como é que vive Jesus? Se você não estiver no segmento, se você estiver no segmento de Jesus, está no segmento da igreja. Se você, de fato, estiver no segmento de Jesus. Então, trabalhando essas ideias com uma boa levantada aí também é uma outra questão. Gente, uma coisa que é muito diferente da igreja romana, a igreja anglicana, anglo-católica ou anglo-protestante, ou de outras igrejas da Reforma, é a... Como é que chama, meu Deus, fugiu a palavra. A mordomia, o recebimento das pessoas. Quem vem é importante para nos acrescer, para nos fazer melhores. Não eu. Eu sei, eu faço, eu aconteço e ninguém se mete. Fulano não pode saber do que eu estou fazendo, ciclano não pode saber o que eu estou fazendo. Dá para entender? As pessoas têm que ser bem recebidas. E o nosso conhecimento, a nossa experiência tem que ser esparsa. Eu não posso, e é esparsa, não posso trazer a experiência de outra estrutura para essa, porque não vai caber. Vai acontecer, vai dar conflito. Tá? É isso. Humildade, gente. Humildade. Parar com essa arrogância de que este sim, aquele não. Isso sempre me incomodou na igreja, se ela católica romana, onde vivi, como anglicanismo, onde vivo. Tá? Mais alguma coisa? Mais uma fala, uma pergunta, Claudomiro, você está me chamando, não, né? Acho que muito bem lembrado também a questão
essa questão. Primeiro, boa noite para todos. Desculpa. Boa noite, Clodomiro. O Wender lembrou uma coisa muito importante, que são essas diferenças, que a gente sempre tem que estar bem atento a isso. Porque isso as pessoas questionam e me questionam, porque eu estou distante, bem distante de vocês, são 500 quilômetros, né? Então, eu estou numa região bastante grande e sozinho. E o questionamento sempre vem, né? Por mais que eu estou numa região aqui, os luteranos são fortes, que são parceiros. Aqui tem os ortodoxos, que são os católicos ortodoxos, também é parceiro. A gente acaba fazendo alguns trabalhos junto, muito bacana. O Padre Pedro é uma figura. Mas eu sempre tenho que me posicionar. E é uma exigência. Então, mas o principal que Dom Itabira falou, que é fundamental, é a acolhida. Independente da sua bandeira, mas ter a acolhida como princípio básico. Então, isso quebra todo aquele protocolo que, mas é o reverendo Claudomiro, é o reverendo Carlos, é o reverendo fulano. Então, eu sempre vou com essa ênfase, olha, muito mais do que a religião, nós somos irmãos. E isso é o foco. O foco aqui é Jesus, porque eu fui fazer um ato ecumênico semana passada, e muito bacana, e as pessoas não sabiam como me dirigir a palavra, então, e eu uso bengala, então, e aí parece que cria mais distância ainda. Mas foi muito bacana. Então, porque eu já quebrei isso, já cheguei quebrando essa barreira e essa distância. Então, o foco é a acolhida. Seja bem-vindo. Eu sou um fulano de tal, mas muito mais do que carregar uma bandeira, é carregar Jesus no coração. Isso aí. Para mim é fundamental. Isso aí. Muito obrigado pela contribuição do Êndio e do Claudomiro. Agradeço já também a contribuição daqueles que estão presentes. É sempre uma contribuição. Na verdade, eu sempre penso também que nós vamos procurar uma maturidade de fé. A gente sempre coloca em xeque aquilo que a gente aprendeu. Aprendi lá atrás, sabe? Eu era assim, né? E às vezes a gente quer discutir um assunto estou falando de mentalidade, não de conhecimento. Uma mentalidade que ficou lá atrás. Né? Nós precisamos aprender a desenvolver para falar as coisas equitativamente, equilibradamente. Não é possível, por exemplo, dizer, quando eu tinha 8 anos de idade, o seminarista lá na paróquia Santa Edvige, que eu sou dessa época, viu, Clodomiro? Vinham lá de cinza, vestidos de cinza, isso nos anos 50. Nenhum de vocês, a não ser o Gilberto, tinham nascido, tinham pensado em nascer, talvez nem os pais de vocês. Mas vinham, e eles me ensinaram um monte de coisa, até jogar bola de batina, eles jogaram, eu joguei com eles, foi muito bom. Ali na Santa Edvige, no campão que tinha lá antes. E querer levar aquilo para sempre como a única coisa. Claro que eles me falaram coisas boas, é claro que eles falaram coisas interessantes que moveram a minha fé, que ali começa a traçar a minha vocação, mas
eu tinha 8 anos. E eles falaram na minha linguagem de 8 anos. E hoje não é mais essa linguagem, né? Padre Zezinho sempre dizia também, não sei se ele ainda usa isso, como dar bala, ou como é que chama aquela bala de leite, caramelo, para quem já aprendeu a comer alimentos sólidos. Né? O Zezinho também tem uma sabedoria, eu gosto muito dele, mas ele tem uma sabedoria muito grande, né? Mas é isso. Claudomiro, você faz... O Gabriel está aí? Não sabe. Não escutou, está com o microfone desligado. Oi, Gabriel. Oi. Tô aqui, Tá aí? eu tô ouvindo tudo. Ouviu tudo? Ouvi sim. Que bom. Que bom, Gabriel. Quem faz oração aí? Claudomiro, Gabriel, Quem deu é melhor pra isso, viu? o Gilberto, o reverendo Edgar, o Índio, A Gabi que tá aí. Gabi. Isso é verdade? Nós não conversamos com a Alessandra. Está quebrando a voz, está quebrando a voz. Mas então vamos lá. Vai. Eu aprendi algo com ontem, uma palestra que eu tive a alegria de participar, falando do deserto, quando se refere na Bíblia, se refere a deserto. E aí o palestrante, que é um teólogo, falou que o deserto, em hebraico, é o íntimo, é o nosso íntimo, o mais profundo do nosso ser, que deve se encontrar com Deus. E aquilo eu peguei. E aí eu partilho com os irmãos. Que cada um de nós, essa semana, possa tornar esse deserto, esse cultivo de Deus na nossa vida diária, inclusive através dos retiros que a gente tem recebido do Gilberto, tornar isso real na vida da gente. Então, obrigado, Senhor, por esse momento grandioso de conhecimento e também de vida. É somente nesses momentos, Senhor, que a gente acaba se encontrando aqueles que também escolheram viver ao seu lado. Por isso, cada um de nós possa ser abençoado e fortalecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um avisozinho aqui. Dia 27 de novembro, estamos caminhando para essa data, para a ordenação do reverendo Júlio, lá em Caçador, tá? Isso já é um aviso para quem for se preparar, tá? Mas nós já estamos nos preparando aqui, o Júlio também já está buscando um espaço, uma igreja. Parece-me que as outras igrejas são muito receptivas, principalmente a Igreja Católica Romana, a trabalhar juntos, né? É isso, nós somos juntos, não somos pedaços. Eu quero esse e não quero aquele, eu quero todo mundo, tá? Um abraço a cada um, bom fim de noite, descansem. Abraço para o seu pai, Gilberto. Obrigado, gente. Boa Ontem noite. viemos, aliás, paramos lá depois no Big Bread,
né, Índio? Nós viemos conversando sobre o seu pai, sobre você, sobre sua casa, tal, tal. Foi muito bom.